O microempreendedor individual pode contratar um empregado? Pode, ele pode contratar até um empregado. Até estão querendo mudar isso aí e dar a possibilidade de contratar mais de um empregado. Na regra atual, depende do momento que você assistir esse vídeo, é um empregado. É bom você consultar para saber se realmente vai ser isso quando você estiver assistindo o vídeo. Agora, existe uma regra que ao contratar um empregado, você vai pagar 8% de FGTS para o empregado, mais 3% de INSS. E vai ainda descontar o percentual de INSS do empregado. Também você não pode pagar menos que o salário mínimo, mas via de regra, você tem a regra aplicada ali àquele funcionário, ou seja, ele está sobre uma regência de um sindicato. E sobre essa regência de sindicato, ele vai ter, por exemplo, o piso salarial que deve ser respeitado. Então tem esse aspecto também em relação ao piso salarial. Também você vai ter que gerar a folha de pagamento, vai ter que entregar a GFIP mensal, que é uma obrigação que vai as informações do INSS e do FGTS, e também você vai ter que entregar anualmente a RAIS. O que acontece com tudo isso? Acontece que você tem um monte de informação para fazer. Aí a pergunta que fica atrelada a essa pergunta principal é: eu preciso de um contador para fazer isso? Na regra, você não precisa de um contador para fazer isso. Agora, é muito complicado dizer que você consiga fazer isso sozinho, sem a ajuda de um contador. Então, na maioria dos casos, é quase que inaplicável que um MEI consiga trabalhar como MEI tendo um empregado. Porque vamos ser práticos em relação a isso. Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou um microempreendedor. Aí eu contrato um funcionário e para contratar esse funcionário, a regra diz que não pode ser menos que o salário mínimo aplicável do piso, do piso salarial. Então vamos imaginar que o piso salarial dessa função seja R$1.000 para arredondar. Via de regra, esse funcionário vai me custar, com todas as incidências que eu vou ter que pagar para ele vai me custar, por exemplo, lá quase R$2.000. Vamos colocar que seja R$2.000. Pagando VR, vale transporte, tudo mais, R$2.000. Então, ou seja, como microempreendedor, eu só posso faturar até 5.000. E aí eu contrato um funcionário que me custa R$2.000. Normalmente, um microempreendedor que tem um funcionário, ele não ganha somente 5.000. Ele não vende, por exemplo, se for um prestador de serviço, ele não vende só 5.000, porque senão é muito difícil ele contratar um funcionário, quase que não compensa, entendeu? Para ele contratar um funcionário. Então, salvo as exceções, obviamente, que existem exceções, tem gente que vai faturar 4.000 e vai pagar 2.000, por exemplo, de custo por um funcionário que vai ajudar. Isso é possível. Mas, salvo essas exceções, normalmente você não comportaria ter um empregado no seu MEI. Então é importante que você saiba que o que você vai contar como receita bruta ali do MEI vai somar o que é a prestação de serviço desse empregado também. Senão ele teria um outro MEI e vocês dois, por exemplo, prestariam serviço juntos para um determinado local, o que também seria possível e evitaria problemas também nesse sentido, tá bom? Então, a regra é essa, você pode contratar, mas dificilmente você faria isso sem a ajuda de um contador, por conta dessa complexidade de que tem que fazer para operacionalizar toda essa questão da entrega da GFIP, a RAIS que tem que ser feita, os cálculos trabalhistas, e para você não ter problema nenhum em relação ali ao sindicato. Agora, se você fizer tudo errado, obviamente você corre o problema de ter um processo trabalhista com esse funcionário seu. Então precisa tomar muito cuidado nesse sentido, essa é a dica em relação a esse assunto.